Muitos pensam que a abundância chega através de muito trabalho, exigência impressionante, adicionar horas de trabalho, adicionar jornadas de trabalho, se exigir ao máximo, e não sabem que não estão apertando a tecla certa no lugar certo. Hoje tem um salmo que quero te ensinar, espetacular. Quero que comecemos com o primeiro salmo, versículo 3. Que realmente, se você entender profundamente todo esse esforço que você ou alguém que você conhece e ama pode estar fazendo e vê que pensa que por aí vai alcançar a abundância e infelizmente ela não chega e ao contrário, sente-se cada vez mais longe do sucesso. Hoje vou te dar algo espetacular, fácil, espetacular, hebraico bíblico, força magnética impressionante. Então eu quero ir já ao salmo, ao versículo do rei Davi, de abençoada memória, que o mérito dele nos proteja. Quem escreveu o Sefer Tehillim, como é chamado em hebraico, o livro dos Salmos espetacular, então vamos começar em boa hora com o primeiro salmo, o versículo número 3. O versículo diz o seguinte, vou dizer em hebraico, é preciso saber, entre parênteses, se eu te digo que quando falamos em hebraico fazemos algo impressionante, é preciso saber. Te pergunto, vamos ver se você sabe, o Criador, como Ele criou o mundo e como Ele cria o mundo a cada instante, você sabe como? Com as 22 letras do idioma hebraico, que em hebraico se chama Lashon HaKodesh, a língua sagrada. Cada letra é, não sei como posso dizer em português, mas tem uma força infinita, uma força criativa infinita. É preciso saber que o Criador utiliza as 22 letras do hebraico para criar constantemente o seu mundo. É espetacular. Então, quando falamos em hebraico, não estamos apenas dizendo palavras, mas estamos gerando energias criativas espetaculares de muita bênção, se Deus quiser. Então, querida comunidade, ouçam este salmo espetacular. Eu vou dizer em hebraico e depois vou traduzir com calma e também vou te explicar conceitos que podem mudar a sua vida, se Deus quiser, para melhor, em 180 graus. Ouça. Be'aketz shatum. Tul al palgai maim. Asher pirio iten be'ito, ve'alehu lo ibol, ve'chol asher yase yatzliach. Em espanhol, será como uma árvore plantada junto a correntes de água, que dá seu fruto no tempo certo, cuja folha não cai, e tudo o que fizer prosperará. Impressionante. Então aqui vemos que David Amelech, o rei David, compara neste versículo a pessoa com uma árvore, e isso é algo muito profundo, Então aqui vemos diferentes conceitos no versículo do Salmo. Primeiro, como eu te disse, nós somos de certa forma, em sentido metafórico, como uma árvore, e dizemos, Veiak etz shatul al palgai maim, e será como uma árvore plantada junto a correntes de água. Aqui também vemos a árvore, vemos correntes de água e vemos uma união, uma conexão entre a árvore e a água. Vamos falar sobre isso em um momento, se Deus quiser. E depois, o que mais? Falamos do fruto que dá seu fruto no tempo certo. Falamos de frutos. Depois vamos conectar, se Deus quiser, todos esses conceitos. Cuja folha não cai, ou seja, também falamos de frutos, falamos de folhas, de folhagem, de folhas da árvore, e depois, e tudo o que fizer prosperará, terá sucesso. Impressionante. Então vamos ver. Se nós vemos que somos como uma árvore, de certa forma, como você sabe, obviamente uma árvore que floresce precisa ter raízes profundas conectadas aonde? A água, a correntes de água subterrâneas. Entre parênteses, vou te contar um conto que lembrei, não é uma história qualquer, é uma história real que eu vi, impressionante. Houve, se eu me lembro bem, nos Estados Unidos um furacão muito forte, já faz vários anos, e aconteceu algo muito curioso. O que aconteceu? Muito curioso. Praticamente todo o bairro ou a cidade, acho que era um bairro em particular, praticamente as árvores, as casas, tudo, foi uma destruição total. Mas houve algo muito curioso. Em uma rua, muitas árvores enfileiradas não foram derrubadas. Elas ficaram de pé. Parecia um milagre. Pensem, tudo ao redor, tudo destruído. E o que aconteceu? Uma fileira de árvores de pé. Eles começaram a investigar. Em resumo, vou te contar o que eles descobriram.
que informação chegou aos investigadores? Que por um erro, aquela fileira de árvores não tinha irrigação artificial. Todas as árvores que estavam destruídas estavam sendo irrigadas artificialmente e eram lindas, grandes, altas, certo? Mas essa fileira de árvores não tinha irrigação artificial. E o que aconteceu? Elas não quebraram. Então você é inteligente, me diga por quê? Por que elas não quebraram nesse furacão? Exatamente por falta de água artificial. O que eles tiveram que fazer? O Criador deu um sistema interno para as árvores. Para quê? Se não houver água artificial, elas tenham que buscar água natural. Portanto, o que fizeram? Suas raízes tiveram que, de certa forma, sem nenhum tipo de alternativa, não tinham opção. Começar a buscar água. Para baixo, em nível subterrâneo, até que, graças a Deus, encontraram correntes de água. Conectaram suas raízes às correntes de água subterrâneas e, portanto, as árvores durante o furacão permaneceram de pé. Não ocorreu com as árvores irrigadas artificialmente, que, como você deve saber, obviamente tinham raízes, mas basicamente se sustentavam na água que vinha de forma artificial. Portanto, as raízes eram muito menores do que as das árvores que tiveram que trabalhar de forma metafórica para realmente alcançar as águas subterrâneas. Que suas raízes estejam profundamente ligadas às águas subterrâneas e assim sejam fortes. Então, se eu trouxer isso para você e para nós, pense. Estamos falando daqui que o rei Davi, de abençoada memória, nos compara a árvores com raízes que estamos conectados a correntes de água profundas e que nossas folhas, se for assim, não murcham e os frutos aparecem no momento certo. E tudo o que fazemos, se Deus quiser, tem sucesso, prospera. Portanto, aqui vemos o sucesso da abundância. Aqui vemos que David Hamelech, o rei Davi, de abençoada memória, não nos diz se você quer ser alguém de muito sucesso. Obviamente falamos de uma árvore. Obviamente, não diz, você tem que trabalhar muito, você tem que se autoexigir muito. Claro, entre parênteses eu digo, isso não vem para tirar nossa responsabilidade, que Deus nos permita. A pessoa tem que se autoexigir de forma impressionante, mas de maneira ótima, como se diz em hebraico, em inglês, não em excesso, não além do necessário. Não se autoexigir demais. Que a pessoa já diz, não, trabalhei 8 horas, vou trabalhar 14 horas para ganhar mais dinheiro. E obviamente com essas 8 horas, a pessoa está bem, tem o pão na mesa, tem água, tem comida, pode sustentar sua família, mas aí tem desejo demais, de abundância, em excesso, e começa a querer trabalhar em excesso. E isso leva a pessoa a um desequilíbrio na vida, no nível emocional, no nível familiar, nos relacionamentos. Obviamente, por quê? Porque pensa que trabalhando demais, vai conseguir mais. Pode ser que no banco apareça mais dinheiro. Mas esse dinheiro aparece no banco para ele. Provavelmente, muito desse dinheiro vai aparecer em contas extras. É preciso saber, existe um princípio espiritual que o Criador nos dá. O que se diz em hebraico. Abrachada parnassá. A bênção do sustento. E a pessoa não ajuda. Que se cobre demais. Para ter sustento, a pessoa, obviamente, tem que trabalhar em um trabalho que seja adequado para quem ela é, obviamente, que tenha a ver com o que ela sabe fazer de forma ética, mas, obviamente, como eu te disse, não em excesso. E o salmo que estudamos nos dá um ensinamento espetacular, que é o seguinte, assim como eu entendo, que todo o segredo é que suas raízes estejam conectadas com a fonte. Em nível metafórico, a árvore, raízes e águas subterrâneas. Mas, se falamos de nós, qual é a nossa fonte? Obviamente, o Criador. O Criador é a nossa fonte. Portanto, o segredo da sua abundância não está em trabalhar horas extras sem nenhum tipo de equilíbrio e balanço, e sim, ao contrário, é trabalhar. Claro, você tem que trabalhar de forma honesta e ética. Isso, claro. Mas aqui, vemos que o segredo está em como você está conectado com a sua essência, com a sua fonte, com o Criador. O Criador é quem te dá a vida, é quem te dá o sustento, obviamente. Ou seja, obviamente que, como eu te disse, fazer elucubrações para ganhar mais dinheiro se você está desconectado da fonte,
não vai te ajudar, porque a Brajá, a bênção da Parnassá, não vai vir por trabalhar demais. Então, aqui vemos que se basicamente você se conecta à fonte, ao Criador, e aí suas raízes, sua essência, está colocada no lugar certo. E portanto, se falamos de folhagem, de folhas, suas folhas vão estar verdes, não vão murchar. Por quê? Porque, como te contei, com a história do furacão, você está conectado à sua fonte. Suas folhas, o que você faz é verde, radiante, brilhante e seus frutos surgem quando, no momento certo, não há força, não trabalhando 16 horas em vez de 8 ou 14. Por quê? Porque a força, você quer ter frutos? Não. Isso não vai te ajudar. Você tem que, obviamente, como eu te disse, trabalhar de forma adequada e honesta e ética. Mas a raiz da sua abundância, o que abre seus canais de abundância, é estar conectado à fonte. A fonte, no exemplo da árvore, a fonte vai com as raízes para as águas subterrâneas e você obviamente se conectar com o Criador. E você pode me perguntar, e como eu me conecto com o Criador? Isso que estamos fazendo é espetacular. Falando de salmos, terrilim é como se diz em hebraico. Falando, e agora, para, você. O que fazer? Fale com o Criador com suas palavras todos os dias, quando você acorda, depois de acordar, antes de dormir, ou em qualquer momento do dia, em um lugar natural, em um lugar de corrente natural, em uma floresta, ou pode ser no seu natural, em um lugar de corrente natural, em uma floresta, pode ser no seu quarto, ou na sala de jantar da sua casa, em um lugar agradável, e que ninguém te incomode, com o telefone no silencioso. Nossos sábios cabalistas nos ensinam a falar com suas próprias palavras, sem buscar eloquência. Não faça discurso ao Criador. Abra seu coração para Ele e conte como você se sente, que você quer mais abundância ou que quer se sentir mais seguro de si mesmo ou em seus relacionamentos. O que você precisar, abra a boca e comece a falar com o Criador com suas próprias palavras. E aí, quando suas raízes se conectam com sua fonte, como eu disse no exemplo, as raízes da árvore com as águas subterrâneas, e você, obviamente, com o Criador, suas folhas, sua folhagem, vai estar verde, radiante, você não vai perecer, não vai cair, flores espetaculares, fortes, novas, radiantes, e os frutos no seu momento, seus sucessos vão acontecer no momento certo pelo Criador, o Criador que te ama e confia em você. E te dá o livre-arbítrio para que você escolha a sua vida da forma adequada. Cada instante da sua vida é uma possibilidade de escolher a vida. Em hebraico, Bajartá Bajaim está escrito no versículo, você escolherá a vida. Cada momento é chance de fazer a vontade do Criador. Mas como saber qual é essa vontade? Você pode me perguntar estudando Torá de verdade, rabinos ortodoxos do povo de Israel que ensinam como viver uma vida de acordo com o que o Criador nos pede, que é estudar nossa Santa Torá. Aqui no meu canal eu tenho muitos vídeos. Você pode dar uma olhada para ver o que pode te interessar, tem diferentes temas, ou seja, o que eu te convido é a se conectar com o Criador. E quando você está conectado com o Criador, com a sua fonte ali, e o versículo diz no final, e faz, e tudo o que fizer vai ter sucesso. Sua abundância vai vir e você vai ter sucesso e vai prosperar. Por quê? Porque você está conectada com o Criador. Gostaria que você me contasse aqui nos comentários como você se sentiu, como foi para você, sobre quais outros temas gostaria que eu falasse, e se Deus quiser, que você tenha o mérito e que todos nós tenhamos sempre o mérito, estar conectados com o Criador para fazer a vontade dele, a vontade do Criador, com muita alegria, bom coração, sucesso e bênçãos.